aí, aí pronto, a gente se conheceu, começou a namorar e eu continuei na faculdade. Até então, amava o que eu fazia. E ele no Lava Jato dele, né? E eu sempre vivendo muito a Nem realidade lembrava mais dele. Lava Jato, agora Ele tinha um Lava lembrou, Jato. lembrei. Quem quiser conhecer tem que ir no Tem que ir no episódio. episódio 23, quem quiser saber da história do Um Lava Lava Jato de Jato. verdade. E aí... Inspirado na Fran, né? Também ele teve, né, a mesma passagem. Pois é. Então, nessa história, né, eu comecei a viver a vida dele de empreendedorismo, né? Eu era estagiária, fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde. Na verdade, eu tinha 2 estágios Vocês começaram a namorar na na faculdade? faculdade. Eu na faculdade, ele também. Tu Mas fazia o quê mesmo? Eu fazia administração na Federal, na UFC. Certo. eu fazia direito. E aí... Na UFC? Na Facete. Na Facete. E aí, nessa história, eu fazia direito de manhã, aí eu estagiava à tarde. Tinha 2 estágios, eu tinha 2 estágios na época, né? Eu tinha 2 estágios. E aí, nessa história, quando eu comecei a ver o lado do empreendedor, né? Eu sempre me interessava, a gente sempre conversava sobre o Lava Jato. Aquilo ali sempre meio que você ficava meio que com as anteninhas em pé, assim. Era algo que realmente a gente conversava, falava da rotina, né? Como um todo. Até que ele chegava pra mim e falava, eu acho que o Lava Jato já deu, assim, eu quero muito crescer com o negócio. O Lava Jato é mais complicado você crescer, ter uma rede de Lava Jato, por ser tipo um negócio muito Dependente de uma da mão de obra. E a mão de obra não é tão qualificada, enfim, replicar aquele modelo é muito difícil, né? Era. E a gente até tentou, a gente fez uma segunda loja e a qualidade Eu lembro que despencou. nessa inauguração dessa segunda loja dele, né? Aí eu já tava com ele. Eu falei, então vamos fazer. Na verdade, eu brinco com ele que eu sou a galinha dos ovos de ouro dele. Porque desde que a gente começou a namorar, ele era estagiário dos Correios quando a gente começou a namorar. Deu tipo assim, 15 dias, surgiu a oportunidade dele abrir o Lava Jato. 15 dias que a gente começou a namorar. Aí a gente passou, sei lá, 6 meses, ele conseguiu colocar outro. E aí, assim, né? Aí depois do segundo Lava Jato, teve a São Paulo. E aí foi onde eu tava, né? Na parte que eu estava. Como foi que aconteceu? Eu ia passar uma temporada morando fora, na Califórnia. E eu procurando, né, coisas do que fazer, porque eu ia estudar lá. E aí surgiu a ideia eu acabei vendo uma gelateria, na verdade uma sorveteria na época, No né? blog, né? Era, nesses blogs de... Pesquisando aqui. Pesquisando aqui. Eu tava aqui pesquisando o que fazer lá. E aí eu vi. E nessa época... ia fazer só o curso de inglês? Era, mas ia fazer era um curso de aqueles inglês. de curta duração? Curta mês? duração, era. Na verdade, eram 2 meses. 2 meses, Certo. E aí, eu mostrei pra ele e ele ia me deixar. Na casa dos meus pais, né? Ele ia me deixar lá. Nesse ele ia dia, viajar especificamente, comigo. a gente tava na casa dos meus pais, ela mexendo no computador, eu deitado no quarto. Era. E aí ela me chamou, Lindo, vem cá. Foi. Eu encontrei um negócio aqui. Como a gente vai viajar, né? Ele ia passar o Réveillon comigo lá. E aí eu vi nas coisas pra gente poder fazer. E aí eu vi essa na época era a Cold Stone, né? Que acabou vindo pra cá e nem dando tão certo. Mas... Vocês compraram eles? Não. Na Cold Stone é uma rede de franquias, né? Que existe até hoje, muito grande, deve ter 2.000 lojas lá nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, né? Sim. Porque, na verdade, eles são uma sorveteria, né? E bem americanizada mesmo. Mas o que me chamou a atenção, eu sempre fui muito formiga. E eu sempre fui consumidora, hoje, do meu produto, mas na época eu consumia outros produtos que existiam aqui, né? E eu sempre gostei muito. E era algo... Juarez. Era. Sorbeto. 50 sabores. 50 sabores. Era. Pode falar aqui, pode falar, viu? Era. A gente era mais consumidor... Das 50 sabores ali na beira-mar. Na beira-mar no final. Era, da Mila. Um a gente consumia. Mas de sorvete mesmo, era 50 sabores. E aí, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito, né, de doce. E aí, quando me veio aquela ideia de você poder misturar o que você gosta dentro do sorvete, né? Falei, cara, é o que eu faço.
Eu sempre fui, tipo assim, tinha um pote de Kibon na época em casa, eu ia lá, fazia um brigadeiro pra mim, pegava um biscoito passatempo, triturava o biscoito com a mão, misturava com o brigadeiro e ia comendo. Um biscoito maisena. Era ou biscoito maisena, né? Assim, eu sempre fui muito de fazer isso. Aí quando eu vi que eu podia botar o que eu quisesse, eu falei, caramba, quero. Eu falei, olha que legal. E ele procurando um negócio. Eu falei, olha que legal isso aqui. Mas eu falei muito, tipo, brincando, porque era algo que me encantava, que era algo que eu gostava, né? Uhum. Mas aí ele falou, cara, eu acho que isso é legal. Aí eu brincando com ele, pois então você é tua sócia, viu? Porque eu que mostrei isso aqui pra ti. E aí, mas brincando, porque até então nem Sem imaginava. pretensões. Total. Aí fomos, visitamos, não gostamos do produto. Era muito doce. Tinha Fast food. tinha suas peculiaridades, mas o modelo de negócio realmente era muito legal. E aí, voltei. Quando eu voltei... Ai, eu tô com frio. Quando eu voltei, a gente... Da ideia, assim... aliás, da nossa volta, né? Da minha volta até a inauguração dessa Paola foram, tipo, 6 meses. Então, tu imagina aí a loucura que deve Calma ter aí, sido. vamos colocar cronologia aqui no negócio. Tu foi Em 2000 e... Final de 11. que mês? Foi Final de 11. 11. Dezembro de 11. Foi. Foi. Dezembro de 11. Tu foi pra lá Voltei em até... final de janeiro de 2012. Pronto, até janeiro. A gente deve ter alugado. E a 12. minha mãe mora na Canuto de Aguiar. Uhum. Então, toda vida que ele me pegava em casa e a gente ia pra qualquer canto, eu dava a volta, Passava em frente à Ana Bilhar. passava em frente à Ana Bilhar. Certo. E então, ele começou a procurar ponto de verdade. E eu falava, sério que tu vai? Tipo assim, eu era muito descrente ali, sabe? Sério que tu vai Sangue botar? empreendedor, tá vendo? Vou A gente colocar. não tinha produto, a Não gente tinha não produto, tinha não tinha marketing, nada. mas Atrás do ponto. atrás do ponto. A primeira coisa que a gente foi atrás. Aí eu, cara, então vamos. Aí a gente passando ali, se você prestar atenção, né? O lado, o lado direito era o meu. Eu falei, Direito. olha essa casa. Porque era uma casinha pequena, era porta e janela a casa, né? É onde é aquela loja a até primeira hoje? loja até hoje. Eu olhei essa casa. Eu nem lembrava que era a primeira ali. Era. É porque lá era um ponto, era uma casinha realmente. Era uma gráfica. Era uma casa casinha bem... de uma vila que alguém transformou lá numa gráfica e tinha uma plaquinha bem pequenininha, alugas. Alugas. Lá. A gente passando, ali eu olhando pra esse lado, ele seguindo, né? Eu falei, olha ali aquela casinha. Aí peguei o contato. Aí a gente anotou, aí ligou, né? Aí a gente marcou uma reunião com o Azael, que é o dono do ponto, né? O proprietário do ponto. Cara, ele foi... Parecia que ele era um pai. As coisas de Deus, né? Pô, Coisas de Deus. Marcou uma reunião com ele na da Itália. E ele falou, tá certo, Eu alugo vou pra alugar vocês. pra vocês. Eu acredito no negócio de vocês. Mas a gente precisa de X meses de carência, Foi, ele deu mais X meses pagando 50% de aluguel, Foi. mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá certo. Tá certo. A gente faz do jeito que você quer. Cara, o Azael Caraca, foi um bicho. pai pra gente, foi um pai mesmo. Isso E ele aí? falando que tinha tido a ideia, explicou mais ou menos o que Explicou, a Renata foi. falou que agora. Ele tem vale sorvete grátis, Ah, vitalício. ele é ótimo. Ele Com tem, certeza ele ele vai- merece, ele viu? vai assistir. Se não tiver, viu, peça o seu vale gelato grátis o resto da vida, viu? E aí, da data do aluguel, se eu não me engano, eu acho que foi, tipo assim, final mesmo de janeiro. Eu acho que foi os últimos dias de janeiro de 2012. A gente Já alugou inaugurou o dia ponto. 28 de junho de Pô, 2012. chegou de viagem, já foi atrás do ponto mesmo? 2 dias. Dois Não, 3 dias depois. foi Tá assim alugado. Foi. tava alugado. Aí eu olhei pra ele e falei, tu é doido? Foi desse jeito, eu olhei pra ele assim, tu é doido? Como é que vai ser agora? A gente tá com um ponto alugado. Aí ele, agora a gente vai atrás das coisas. Aí Mais eu falei, produtos. pronto. Quando vocês foram lá na sorveteria de lá, vocês bateram foto, fizeram muita... Anotaram coisas, Sim, pra Porque na ver, época né? não tinha tanto essas coisas de bater foto, né? A gente tá falando em 2012. Tinha aquelas câmeras digitais na época. Não, mas Sim, mas anotaram fizemos. mais ou menos já- para desenhar o conceito que Sim, vocês sim, queriam de sim, loja, sim, né? sim. Que vocês não queriam copiar as Não. lojas daqui, Não, né? definitivamente a gente não queria nada daqui e não queria também nada de lá. Uhum. Porque aí era eu que falava isso. O que eu mais falava era que, poxa, eu não gostei daquele produto, a gente não gostou do produto, né? Não adianta a gente replicar tudo. A ideia é massa, o que é interessante é ali A gente a queria proposta um produto do... de extrema qualidade, assim, Era. né? E foi quando a gente conheceu o gelato. A gente Foi. não conhecia o gelato, então. A gente conhecia o sorvete.
Que aí o tio dela, o Roberto, teve Foi. um papel fundamental. Fundamental. O tio Roberto, que ele é da Sorbeto, né? Que é uma Um marca abraço pra ele, meu Beijo, contemporâneo Beijo, tio. na época da AGE. O tio Roberto, ele foi crucial nesse momento pra gente, porque como ele já estava há muito tempo nesse mercado de sorvete, ele já conhecia várias marcas, inclusive de gelato. E aí foi quando ele apresentou algumas marcas pra gente. Fornecedores, E principal, né? maquinários. Até a gente ter esse capital pra montar um negócio, Mas já tinha aqui gelato? Já tinha, não? Tinha tido uma experiência anterior que Que era tinha sido Barbaresco. a Barbaresco, mas não tava na tá. época, não existia tinha mais. Mas já tinha tido alguns anos É, atrás. Barbaresco até, se eu não me engano, a logo tinha as cores da Itália, né? Era. Ali perto do Farias Brito, do Braveza, né? Perto da Dom Luiz. Era. É. Sim, então, É onde é o Belucci hoje, não, né? Não. Não, o Barbaresco é era no onde- shopping, em frente onde é a Montmartre. Onde é o né? Montmartre. É, tá, onde é o tá. Montmartre hoje. Sim, sim, sim. E aí, calma, sim, aí ele nos apresentou os fornecedores, né? E o principal, né, o bichinho, ele cedia os maquinários dele Pra vocês pra os gente poder testes. fazer os testes. Porque até então a gente nem sabia qual era a máquina de gelato que a gente ia comprar, né? Aham. Não tinha nem esse capital ainda, não imaginava. Então, a gente tinha, né, entendido que o melhor caminho era não comprar a máquina, ele ia produzir pra gente. A gente dava a matéria-prima e ele terceirizava o nosso produto. E aí a gente começou a tocar a obra. O Paulinho, que é amigo Meus foi até pais. nosso padrinho de casamento também. Tanto o tio Roberto como o Paulinho também foi nosso padrinho de casamento. Ele fez a obra pra gente, né? Uma amiga minha fez o projeto, a Lívia, também arquiteta. Fez o projeto inicial da São Paulo. E a gente foi tocando, né? Mas assim, de tudo, foram 6 meses até a inauguração da São Paulo, que foi dia 28 de junho de 2012. Sem dinheiro, tá? A gente não tinha. Eu tô Não pulando tinha- várias etapas, né? Tô pulando na época que a gente foi pedir empréstimo no banco, o banco disse, o gerente do banco disse, não, tudo bem. Aí ele foi lá, né, ajeitou os papéis, não sei o quê. Aí na hora de assinar, Cadê as 1000 garantias? não, aí na hora de assinar ele pegou e falou assim, pronto, agora vocês levam pra casa e pedem pro pai de vocês assinarem. A gente falou, não, o empréstimo é no nosso nome. Ele, o de vocês a gente não aceita, não. Aí ele deu não pra gente. Caraca. Deu não pra gente na nossa cara. E ele pegou os papeizinhos e a gente ficou. E agora? Dá vontade de queimar o nome do banco aqui, mas não vou fazer não, mas deixa pra lá. Mas não tem problema. Mas foi um aprendizado, né? Total. Aquilo que eu tava falando até antes do programa começar, né? Então, aí quando foi também, quando o tio Roberto começou a entender o que a gente queria de fato, o produto que a gente quer, ele falou, meu povo, eu acho que eu não consigo entregar isso pra vocês não, vocês vão ter que comprar uma máquina. Aí eu, meu Deus, como é que vai ser? A gente vai ter que comprar uma máquina de gelato. E agora? Pronto, agora Foi. não Agora consegui foi. crédito. Mas graças a Deus ele falou isso pra gente. Porque realmente fez todo sentido, assim. Tudo que ele falou, realmente... Ele leu a sequência. Não, e nesse inteirinho, né, minha mãe louca, desesperada. Como é que minha filha vai fazer? E agora? Desesperada. E o tio Roberto, né? Na época ele era casado com a irmã da minha mãe. Calma, Ada. Vai dar certo. E ele acalmando a minha mãe, né? E a minha mãe louca. Minha mãe desesperada, né? E meu Porque pai, funcionária calma. pública, né? Pensa logo... E o meu pai mais tranquilo garantia, também. né? E o meu pai mais tranquilo também, né? Falava assim, calma. Nova. Mas não vai acontecer ela começar de novo. Tá aí. E na época eu comecei a São Paulo ainda com outro estagiando, né? No Ministério Público. Cara, Meu chefe era maravilhoso, me ajudava bastante tem também. um negócio aqui das mulheres que vieram aqui no Dei Valor, todas fazendo direito e largando direito pra fazer negócio de comida, cara. Ah, é? É, porque a Flávia foi assim. A Flávia também foi. A Mila, né? Não, Acho que a Mila- a Lia. A Lia sim também, mas acho que a A Mila Mila era não. administração. É, a Mila. Era administração, né? Acho que sim. E aí, então, aí pronto, né? Todo esse processo, os nãos, a gente negociando a pedra com a China, né? Porque na época não era tão fácil importar da China como é hoje, né? Hoje tem muito fácil. Mas isso aí eu tava no Lava Jato, no Foi. escritóriozinho do Lava Jato que tinha, Não, pesquisando. e tu ainda com Lava Jato ainda. Lava Jato. 2 Lava Jatos. E eu no estágio, e a gente se falando, né? E a E gente eu se falando. pesquisando no computador E o, lá. e o aluguel truano lá. Não, a Antes- gente tava no... Na carência, né? No período Na de carência. Aí
eu pesquisando onde a gente ia comprar a pedra, porque a pedra era o papel central Fundamental, da era. experiência da loja e a gente não tinha a menor noção onde é que a gente ia comprar essa pedra. E a loja rolando. Mas isso já devia ter em São Paulo, não? Já? Não tinha. Não tinha nada, não São tinha. Era o Paulo. primeiro no Brasil. Aí eu achei no Alibaba. Isso em 2012. Babá. E esse negócio dá certo? Aí eu liguei pra ela, ela tava no Tava no estágio. Instagram. Eu falei, Olha aí, Linda, olha aí. achei. Achei, mas é na China. Vamos ter Não, que trazer não. da China. Aí eu, no primeiro momento, eu fiquei meio assim, eu falei, cara, bora, vamos. É isso que tem, vamos. E aí ele pediu, né? E aí ele foi o primeiro contato com a... Esqueci o nome dela. Na verdade, chamava ela e na verdade era Era ele. um nome Não. chinês, e aí eu pensava que tava tratando com um homem, É. né? E aí eu mandava um e-mail, passava 24 horas, por causa do fuso horário, Ela me respondia. respondia. Aí, mais 24 horas eu respondia pra ele. Aí era toda a comunicação de Uhum. 20 e 24 horas. E negociamos tudo, pagamento antecipado, pagamos No risco. No risco total. E aí quando... Quanto era a pedra? Diz aí só mais ou menos. Acho que era uns 12, né? Saiu uns 12. em real na época, né? O dólar era R$2 mais ou menos, eram $5.000 a pedra. Pô, que pedra, cara. Não, e a gente ainda teve que pegar uma empresa aduaneira pra fazer O desembaraço. O Desembaraço aqui. Enfim, foi uma Loucura. dor de cabeça. Loucura. Eu fui no porto, acho que umas 20 vezes para tentar tirar essa pedra do porto, que eu não conseguia tirar. E até da compra até ela chegar, até tu tirar. Rapaz, foi ela chegou, 4 tipo assim, a gente meses. marcou a data da inauguração. A gente marcou a data da inauguração. Ela chegou faltando, tipo, 3 dias pra inauguração. Porque o Eu contador fiz ficava promessa. prometendo pra gente, ó, Foi. amanhã a gente tira essa pedra. Então Foi. tá tudo certo. Desembaraça essa Amanhã pedra. você vai com essa documentação e você tira a pedra. Linda, pode marcar a data da inauguração. Amanhã a gente tira a pedra. Imprimiu. Cadê que a gente conseguia tirar a pedra? É. E não saía, e passando, e chegando a data que a gente já tinha marcado Eu a comecei a fazer inauguração. promessa, fiz promessa. Até um dia desse eu cumpri a promessa. Aí uns 3 dias antes eu consegui tirar a pedra Foi. do porto. Aí deu certo. Foi. Mas aí nesse decorrer, assim, tem várias histórias. O Marquinhos era amigo do meu irmão e ia de carona comigo pra faculdade, né? Ele fazia marketing lá na Facete. E aí ele começou a estagiar na agência do Evandro. Na época era Nas Nuvens, o nome da agência. Tipo, o Evandro top. Ele falou, vamos pra lá, a gente ajeita a marca de vocês. Porque tem a história do nome da marca também, né? A gente tava assistindo um documentário da Gucci até. Super legal esse documentário. Naquele canal, acho que era um canal de business desses aí. HSM. KSM. E aí a gente gostou da sonoridade Paolo, né? Porque era um dos cofundadores da marca. Na verdade, não era cofundador, ele é herdeiro da marca, né? E aí a gente gostou da sonoridade Paolo. Eu falei, tava no sofá lá de casa. Aí eu falei, lindo, o que é que tu acha de Dom Paolo? Aí ele, não, Dom Paolo não, porque ele queria uma personificação da marca, que pudesse ter um bonequinho, papapá, né? Ele queria isso. E aí eu falei, o que é que tu acha de Dom Paolo? Aí ele, não, Dom Paolo não, mas vamos São Paulo. Eu falei, massa, São Paulo tá ótimo. Foi assim que surgiu o nome São Paulo. Olha aí, legal. E aí a gente queria um bonequinho, né, pra ter uma personificação, pra ter um trato legal com o cliente. Ele também fazia marketing na FFB na época, né? E aí tinha essa pegada do marketing, né? E aí eu mostrei, indo e voltando da faculdade com o Marquinhos, esse amigo do meu irmão. Eu tive a ideia de... a gente não tinha dinheiro para contratar uma agência, né? Eu queria fazer a minha própria logo, estudante de marketing. Aí eu Sou pensei... autossuficiente, não? Autossuficiente, 22 anos. Aí teve um estralo na minha cabeça que deu, rapaz, se a gente for na beira-mar, tem aqueles artesãos lá que faz caricatura, ele vai desenhar a marca que eu quero. Aí a gente foi, pagamos, sei lá, R$20 na época, não me lembro o valor, e ele desenhou, Uma esboçou caricaturazinha de uma logo. de uma logo. E aí eu mostrava pra minha família, pros nossos Todo mundo amigos, ficava, pessoal, tá bom, tá bom. Aí eu mostrei pro Marquinhos, né? E ele falou, Renata, tem o Evandro, eu tô sendo estagiário lá, eu tenho certeza que ele vai gostar da ideia de vocês, ele vai abraçar. Eu falei, Marquinhos, tu é doido? Cara, a gente não tem mais de onde tirar, não tem mais como, eu não tenho como pagar ele, não se preocupe não que eu vou falar com ele. Ver se a gente faz alguma permuta pro produto. Porque na época eu fazia os testes e saía dando produto pra todo mundo, porque a máquina do tio Roberto era uma máquina que produzia, tipo, eram 10, 15 litros, sei lá, por batida, por cada sabor. Então eu ia fazer um teste, eu tinha que bater 15 quilos de gelato. Então, assim, todo mundo comia
Teste mais teste, ninguém aguentava mais, os frizérios tudo abarrotado. Assim, os vizinhos da minha casa, os vizinhos da casa do pai dele. Quando estiver fazendo um teste do ninho, pode passar pra mim. Ou do A chocolate história do ninho é marroquino. legal também, a história do ninho também. também é legal. Ah, E então, né, ele falou, não, troca por produto. Terminar essa eu contar do ninho. ah. E aí ele pegou e falou, tá certo, a gente foi lá. Aí o Evandro, outro pai, na vida, né, não tem essas coisas assim de ter pessoas que lhe ajudam. A gente encontrou um terceiro ajudante, que foi o Evandro, né? Primeiro foi o Azael, o Roberto e agora ele. E aí ele foi lá e desenhou a primeira logo da São Paulo, né? Que era aquele lordzinho de bigodinho. E ele deu a ideia da troca do bigode, das cores, sabe? A cartola. Então, assim, ele realmente... Eu me lembro dessa primeira logo. A primeira logo foi ele. Inclusive, eu acho que tem ainda a nossa logo lá na no Bilhar. Ainda a tem. A primeira gente logo. deixa lá proposital para realmente ter essa imagem de Simbologia, na né? nostalgia. Isso.